paz do Senhor Jesus. Eita, meu Deus maravilhoso. Aleluia. Estou aqui, gente, já é quase noite, gente. Mas eu não posso deixar de estar lendo a Bíblia com vocês, estar fazendo aquilo a qual o Senhor tem nos chamado. Hoje, nós estaremos lendo Números 36, vamos finalizar e vamos entrar no livro de Deuteronômio. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te louvamos, te agradecemos por chegarmos até aqui. Ó Espírito Santo de Deus, que nos enche de sabedoria. E nós pedimos ao Senhor, dai-nos sabedoria. Abençoa as nossas vidas de uma maneira especial nessa noite, nessa tarde, Pai. Meu Deus querido, que o Senhor venha nos direcionar, Pai. Que o Senhor venha falar conosco, em nome de Jesus. Amém. Vamos à leitura? Números capítulo 36. E chegaram os cabeças dos pais da geração dos filhos de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, da família dos filhos de José, e falaram diante de Moisés e diante dos maiorais, cabeças dos pais dos filhos de Israel, e disseram: o Senhor mandou dar esta terra a meu senhor por sorte em herança aos filhos de Israel. E ao meu senhor foi ordenado pelo Senhor que a herança do nosso irmão Zelofeade se desse às suas filhas. E casando-se elas com algum dos filhos das tribos dos filhos de Israel, então a sua herança seria diminuída da herança de nossos pais e acrescentada à herança da tribo, quem for. Assim se tirara da sorte da nossa herança. Vindo também o ano do jubileu dos filhos de Israel, a sua herança se acrescentaria à herança da tribo daqueles com quem se casarem. Assim a sua herança será tirada da herança da tribo de nossos pais. Então Moisés deu ordem aos filhos de Israel, segundo o mandado do Senhor, dizendo: a tribo dos filhos de José fala bem. Esta é a palavra que o Senhor mandou acerca das filhas de Zelofeade, dizendo: sejam por mulheres a quem bem parece aos seus olhos, contato de que se casem com sua família da tribo de seu pai. Assim a herança dos filhos de Israel não passará de tribo em tribo, pois os filhos de Israel se chegaram cada uma a herança da tribo de seus pais. E qualquer filha que herdar alguma herança das tribos dos filhos de Israel se casará com alguém de geração da tribo dos seu pai, para que os filhos de Israel possuam cada um a herança de seus pais. Assim a herança não passará de uma tribo a outra, pois as tribos dos filhos de Israel se chegarão cada um a sua herança. Como o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram as filhas de Zelofeade, pois Macla e Tirza e Ogla e Milca e Noa, filhas de Zelofeade, se casaram com os filhos dos seus tios. Das famílias de Manassés, filho de José, elas foram mulheres. Assim a sua herança ficou na tribo da família de seu pai. Estes são os mandamentos e os juízos que mandou o Senhor pela mão de Moisés aos filhos de Israel nas campinas dos Moabitas junto ao Jordão de Jericó. Deuteronômio, capítulo 1. Estas são as palavras que Moisés falou a todo Israel da além do Jordão no deserto, na planície defronte do mar de Sufi, entre Parã e Tofel e Labã e Azerote e de Zaabe. 11 jornadas há desde Horebe, caminho da montanha de Seir, até Cádiz Barneia. E sucedeu que no ano 40º, no mês 10º, no primeiro dia do mês, Moisés falou aos filhos de Israel conforme tudo que o Senhor lhe mandara acerca deles. Depois que feriu a Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom, e a Og, rei de Bassã, que habitava em Asterote, em Edrei, da além do Jordão, da terra de Moabe, começou Moisés a declarar esta lei, dizendo: o Senhor nosso Deus nos falou em Horebe, dizendo: assaz haveis estado neste monte, voltai-vos e parti, ide à montanha dos amorreus,
e a todos os seus vizinhos, a planície, a montanha, e ao vale e ao sul, e a ribeiro do mar, a terra dos cananeus, e ao Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates. Eis aqui esta terra, eu a dei diante de vós. Entrai e possuí a terra que o Senhor jurou a vossos pais, Abraão, Isaque e Jacó, que a daria, e eles e a sua semente depois deles. E no mesmo tempo eu vou-lo falei, dizendo: Eis, eu sou, não poderei levar-vos. O Senhor, vosso Deus, já vos tem multiplicado. E eis que já hoje em multidão sois como as estrelas dos céus. O Senhor Deus de vossos pais vos aumente como sois, ainda 1000 vezes mais, e vos abençoe como vos tenho falado. Como suportar eu só as vossas moléstias e as vossas cargas e as vossas diferenças? Tomai-vos homens sábios, entendidos e experimentados entre as tribos, para que os ponha por vossas cabeças. Então vós me respondestes e dissestes: Bom é fazer a palavra que tens falado. Tomei, pois, os cabeças de vossas tribos, homens sábios e experimentados, e tenho posto por cabeça sobre vós, e por capitães de milhares, e por capitães de 100, e por capitães de 50, e por capitães de 10, e por governadores das vossas tribos. E no mesmo tempo mandei a vossos juízes, dizendo: Ouvi a causa entre vossos irmãos, e julgai justamente entre o homem a seu irmão, e entre o estrangeiro que está com ele. Não atentareis para pessoa alguma em juízo. Ouvireis assim o pequeno como o grande. Não temereis a face de ninguém, porque o juízo é de Deus. Porém, a causa que vos for difícil fareis vir a mim, e eu ouvirei. Assim, naquele tempo, vos ordenei todas as coisas que haveis de fazer. Então partimos de Horebe e caminhamos por todo aquele grande e tremendo deserto que vistes, pelo caminho das montanhas dos amorreus, como o Senhor, nosso Deus, nos ordenara. E chegamos a Cades Barneia. Então eu vos disse: chegados sois às montanhas dos amorreus, que o Senhor nosso Deus nos dará. Eis aqui o Senhor teu Deus te deu esta terra diante de ti. Sobe, possui-a, como ele falou o Senhor, Deus de teus pais. Não temas e não te assustes. Então todos vós vos chegastes a mim e dissestes: mandemos homens adiante de nós, para que nos espiem a terra e nos deem resposta por caminho devemos subir a ele e a que cidade devemos ir. Pareceu-me, pois, bem este negócio, de sorte que de vós tomei 12 homens, de cada tribo um homem. E foram-se, subiram a montanha, e vieram até o vale de Escol, e o espiaram. E tomaram do fruto da terra nas suas mãos, e nolo trouxeram, e nos tornaram a dar resposta, e disseram: Boa é a terra que nos dá o Senhor, o nosso Deus. Porém vós não quisestes subir, mas fostes rebeldes ao mandado do Senhor, nosso Deus. E murmurastes nas vossas tendas e dissestes: Porquanto o Senhor nos aborrece, nos tirou da terra do Egito, para nos entregar nas mãos dos amorreus, para destruir-nos. Para onde subiremos? Nossos irmãos fizeram com que se derretesse o nosso coração, dizendo: Maior e mais alto é este povo do que nós. As cidades são grandes e fortificadas até os céus, e também vimos ali filho dos gigantes. Então eu vos disse: Não vos espanteis, nem vos temais. O Senhor vosso Deus, que vai adiante de vós, por vós pelejará, conforme tudo o que fez convosco diante de vossos olhos no Egito, como também no deserto, onde viste que o Senhor teu Deus nele te levou, como um homem que leva seu filho
por todo o caminho que andastes até chegares a este lugar. Mas nem por isso crestes no Senhor vosso Deus, que foi adiante de vós por todo o caminho para vos achar o lugar onde vós devereis acampar, de noite no fogo, para vos mostrar o caminho onde haveis de andar, e de dia na nuvem. Ouvindo, pois, o Senhor a voz das vossas palavras, indignou-se e jurou, dizendo: nenhum dos homens desta maligna geração verá esta boa terra que jurei dar a vossos pais. Salvo Caleb, filho de Jefoné, ele a verá, e a terra que pisou darei a ele e a seus filhos, porquanto perseverou em seguir ao Senhor. Também o Senhor se indignou contra mim por causa de vós, dizendo: também tu lá não entrarás. Josué, filho de Num, que está em pé diante de ti, ali entrará. Esforça-o, porque ele a fará herdar a Israel. E vossos meninos, de quem dissestes, por presa serão, e vossos filhos, que hoje nem bem nem mal sabem, ali entrarão, e a eles a darei, e a eles possuirão. Porém vós, virai-vos e parti para o deserto pelo caminho do Mar Vermelho. Então respondestes e me dissestes: pecamos contra o Senhor. Nós subiremos e pelejaremos, conforme tudo que nos ordenou o Senhor, nosso Deus, e armaste-vos, pois vós, cada um dos seus instrumentos de guerra, e estivestes prestes para subir a montanha. E disse-me o Senhor: dize-lhes: não subais, nem pelejeis, pois não estou no meio de vós, para que não sejais feridos diante de vossos inimigos. Porém, falando-vos eu, não ouvistes ainda, fostes rebelde ao mandamento do Senhor, e vos ensoberbecestes e subistes a montanha. E os amorreus que habitavam naquela montanha vos saíram ao encontro, e perseguiram-vos como fazem as abelhas, e vos derrotaram, desde Seir até Orma. Tornando, pois, vós e chorando perante o Senhor não ouviu a vossa voz, nem vos escutou. Assim em Cádiz estivestes muitos dias, segundo os dias que ali estivestes. Capítulo 2. Depois viram-nos e caminhamos ao deserto, caminho do Mar Vermelho, como o Senhor me tinha dito. E muitos dias rodeamos a montanha de Seir. Então o Senhor me falou, dizendo: Assás tende rodeado esta montanha, virai-vos para o norte, e dará ordem ao povo, dizendo: passareis pelo termos de vossos irmãos e filhos de Esaú, que habitam em Seir, e eles terão medo de vós. Porém, guardai-vos bem, não vos entremetais com eles, porque vos não darei da sua terra, nem ainda a pisada da planta de um pé, porquanto a Esaú tenho dado a montanha de Seir por herança. Comprareis deles por dinheiro comida para comerdes, e também água para beber, deles comprareis por dinheiro. Pois o Senhor teu Deus te abençoou em toda a boa obra das tuas mãos. Ele sabe que andas por este grande deserto. Estes 40 anos o Senhor teu Deus esteve contigo, coisa nenhuma te faltou. Passando, pois, por nossos irmãos filhos de Esaú, que habitavam em Seir, desde o caminho da planície de Elate e de Ezion-Geber, nos viramos e passamos o caminho do deserto de Moabe. Então o Senhor me disse: não molestes a Moabe, e não contendas com eles em peleja, porque te não darei herança da sua terra, porquanto tenho dado a Ar aos filhos de Ló por herança. Os Emins diante habitaram nela um povo grande e numeroso e alto como os gigantes. Também estes foram contados por gigantes como os Anaquins, e os Moabitas lhes chamavam Emins. Dantes os Oreus também habitaram em Seir, porém os filhos de Esaú os lançaram fora e os destruíram de diante de si, e habitaram no seu lugar, assim como fez a terra da sua herança que o Senhor lhe tinha dado. Levantai-vos agora e passai o ribeiro de Zered. Assim passamos o ribeiro de Zered,
E os dias que caminhamos desde Cádiz Barneia até que passamos o ribeiro de Zered, foram 38 anos até que toda a quarta geração, aquela geração dos homens de guerra, se consumiu no meio do arraial, como o Senhor lhe jurara. Assim também foi contra eles a mão do Senhor para os destruir do meio do arraial até os haver consumido. E sucedeu que, sendo já consumidos todos os homens da guerra pela morte do meio do arraial, o Senhor falou, dizendo: hoje passará por Ar, pelos termos de Moabe, e chegarás até defronte dos filhos de Amon. Não os molestes com eles, não contendas, porque da terra dos filhos de Amon te não darei herança. Porquanto aos filhos de Ló a tenho dado por herança. Também esta foi contada por terra de gigantes, dantes nela habitavam os gigantes, e os amonitas lhes chamavam Zumins, um povo grande e numeroso, e alto como os gigantes, e o Senhor os destruiu de diante de si, e estes os lançaram fora e habitaram no seu lugar. Assim como fez os filhos de Esaú, que habitavam em Seir, de diante dos quais destruiu os Oreus, e eles os lançaram fora e habitaram no seu lugar até este dia. Também os Caftorins, que saíram de Cafitor, destruíram os Aveus, que habitavam em Azerim, até Gaza, e habitaram no seu lugar. Levantai-vos, parti e passai o ribeiro de Arnon, e eis aqui na tua mão tenho dado a Sion, Amorreu, rei de Esbom, e a sua terra começa a possuí-la, e contende com eles em peleja. Neste dia começarei a pôr um terror e um temor de diante de ti, dos povos que estão debaixo de todo o céu. Os ouvirem a tua fama, tremerão diante de ti, e se angustiarão. Então mandei mensageiros desde o deserto de Quedemote a Seom, rei de Esbom, com palavras de paz, dizendo: deixa-me passar pela tua terra, somente pela estrada irei, não me desviarei para a direita nem para a esquerda. A comida que eu coma vender-me-á por dinheiro, e dar-me-ás por dinheiro a água que beba. Tão somente deixa-me passar a pé. Como fizeram comigo os filhos de Esaú, que habitavam em Seir, e os moabitas que habitam em Ar, até que eu passe o Jordão, a terra que o Senhor nosso Deus hás de dar. Mas Seom, rei de Esbom, não nos quis deixar passar por ele, porquanto o Senhor teu Deus endurecera o coração, o seu espírito, e fizeram obstinado o seu coração, para te dar na tua mão, como neste dia se vê. E o Senhor me disse: eis aqui tenho começado a dar-te Seom e a sua terra diante de ti. Começa, pois, a possuí-la, para que herdes a sua terra. E Seom saiu-nos ao encontro, ele e todo o seu povo. A peleja em Jaza, e o Senhor, nosso Deus, no-lo deu diante de nós, e o ferimos a ele e a seus filhos e a todo o seu povo. E naquele tempo tomamos todas as suas cidades, e destruíram todas as cidades, e homens e mulheres e crianças não deixamos a ninguém. Somente tomamos por presa o gado para nós e o despojo das cidades que tínhamos tomado, desde Aroé, que está à borda do ribeiro de Arnon, e a cidade que está junto ao ribeiro, até Gileade. Nenhuma cidade houve que nos escapamos. Tudo isto o Senhor nosso Deus nos entregou diante de nós. Somente a terra dos filhos de Amon não chegastes, nem a toda a borda do ribeiro de Jaboque, nem as cidades da montanha, nem as coisa alguma que nos proibira o Senhor nosso Deus. Capítulo 3. Depois nos viram e subimos ao caminho de Bassã, e Og, rei de Bassã, nos saiu ao encontro, ele e todo o povo, a peleja de Edrei. Então o Senhor me disse: não temas, porque a ele e a todo o seu povo e a sua terra tenho dado na tua mão. Far-lhe-ás como fizeste Seom, rei dos amorreus, que habitavam em Esbom. E também o Senhor nosso Deus
nos deu na nossa mão a Og, rei de Bassã, e a todo o seu povo, de maneira que o ferimos até que ninguém lhe ficou de restante. E naquele tempo tomamos todas as suas cidades, nenhuma cidade houve que lhe não tomássemos. As 60 cidades, toda a borda da terra de Argob, o reino de Og, em Bassã. Todas estas cidades eram fortificadas com altos muros, portas e ferrolhos, além de outras muitas cidades sem muro. E destruí-las, como fizemos a Seom, rei de Esbom, destruindo todas as cidades, homens, mulheres e crianças. Porém, todo o gado e o despojo das cidades tomamos para nós por presa. Assim, naquele tempo, tomamos a terra da mão daqueles 2 reis dos amorreus, que estavam da além do Jordão, desde o rio Arnon até o monte Hermon. Os sidônios a Hermon chamam Sirion, porém os amorreus lhe chamam Senir. Todas as cidades da terra plana, e todo Gileade, e todo Bassã, até Salca e Edrei, cidades do reino de Og, em Bassã. Porque só Og, rei de Bassã, ficou do resto dos gigantes. Eis que o seu leito, um leito de ferro, não está. Porventura em Rabá dos filhos de Amon? De 9 côvados o seu comprimento, e de 4 côvados a sua largura, pelo côvado de um homem. Tomamos, pois, esta terra em possessão naquele tempo, desde Aroé, que está junto ao ribeiro de Arnon, e a metade da montanha de Gileade, com as suas cidades. Tenho dado aos Rubenitas e Gaditas, e o resto de Gileade, como também todo Bassã, o reino de Og, dei a meia tribo de Manassés, toda aquela borda da terra de Argob, por todo Bassã, se chamava a terra dos gigantes. Jair, filho de Manassés, alcançou toda a porção da terra de Argob, até o termo dos Jesuritas e Maacatitas, e chamou de seu nome Bassã, Avote, Jair, até este dia. E a Maquir, desde Gileade, mas aos Rubenitas e Gaditas, desde Gileade até o ribeiro de Arnon, em meio da tribo ribeiro, e os termos até ribeiro de Jaboque, o termo dos filhos de Amon. Como também a Campina e o Jordão, como termo desde Quinerete até o mar das Campinas, o mar salgado, abaixo de Asdote, Pisga, para o oriente. E vos mandei mais, no mesmo tempo, dizendo: o Senhor vosso Deus vos deu esta terra para possuí-la. Passai, pois, armados vós, todos os homens valentes, diante de vossos irmãos, os filhos de Israel. Tão somente vossas mulheres, vossas crianças e vosso gado, porque eu sei que tendes muito gado. Ficarão nas vossas cidades que já vos tenho dado, até que o Senhor dê descanso a vossos irmãos, como a vós, para que eles herdem também a terra que o Senhor vosso Deus lhes há de dar da além do Jordão. Então voltareis cada qual a sua herança que já vos tenho dado. Também dei ordem a Josué no mesmo tempo, dizendo: os teus olhos veem tudo que o Senhor vosso Deus tem feito a estes reis. Assim o Senhor, a todos os reinos a que tu passarás, não os temais, porque o Senhor vosso Deus é o que peleja por vós. Também eu pedi graças ao Senhor no mesmo tempo, dizendo: Senhor, Jeová, já começaste a mostrar o teu servo a tua grandeza e a tua forte mão, porque que Deus há nos céus e na terra que possa obrar segundo as tuas obras, segundo a tua fortaleza? Rogo-te que me deixes passar para que veja esta boa terra, que está da além do Jordão, esta boa montanha e o Líbano. Porém o Senhor indignou-se muito contra mim por causa de vós e não me ouviu. Antes me disse: basta, não me fales mais neste negócio. Sobe ao cume de Pisga e levanta os teus olhos ao ocidente e ao norte e ao sul,
e ao oriente, e vês com os teus olhos, porque não passarás este Jordão. Manda, pois, a Josué, esforça-o, conforta-o, porque ele passará diante deste povo e o fará possuir a terra que vires. Assim ficamos neste vale defronte de Bet-peor. Amém. Glória a Deus por essa palavra. Que o Senhor te abençoe.